Olá, queridos rapazes, tudo bem? O Eterno abençoe a todos. 20 horas e 34 minutos, 5 de julho do ano de 2024. Eterno abençoe a vida de todos, amém? Vou trazer aqui nessa noite um breve resumo sobre a Teshuvá com Yeshua, amém? A Teshuvá com Yeshua, na verdade, é um termo que conota arrependimento, conversão com Yeshua, com Cristo, né? Eu sei que as pessoas podem vir se perguntar sobre o seu significado, né? O que significa, por que esse nome? Eu vou falar aqui nessa live de hoje. Se tiver alguma pergunta, eu vou fazer uma live hoje mais baseada nisso, amém? Bom, primeiro porque quando a gente lê as escrituras, né, nós vemos o termo cristianismo hoje sendo propagado como se fosse a religião de Cristo. Você ouve cristianismo, você logo tenta... Na verdade, você interpreta. Qualquer pessoa vai interpretar que cristianismo é a religião de Cristo. Seria essa a ideia da palavra. Realmente a palavra cristianismo tem a ver com Cristo, mas só na palavra. Por quê? Vamos entender isso aqui, amém? Por isso que eu quero fazer essa live hoje. Vou tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, amém? Aqui no livro de Atos, capítulo 11, verso 23, é a primeira vez que nós vamos ver esse termo cristãos. Tá? Tendo o encontrado, levou para Antioquia. Lê o 25 para você entender. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Tá? Se reuniram sunago em eclésia. Tá? E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos. A palavra grega matestes, discípulos. Primeira vez foram chamados cristianos. E aí ao termo grego cristianos, tá? A gente encontra isso em Atos 11, 26. Atos 11, 26. Então, em Atos 11, 26, vou pegar aqui na Bíblia hebraica, 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela congregação, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E ali o termo Meshirim,
tá? Meshirim. Meshirim. Messiânico. Seguidor do Cristo, tá? Por isso que a palavra messiânico, cristão, teria essa ideia de seguidores do Mashiach, tá? Bom, entendendo que Antioquia ali havia gregos e tal, esse termo no português está cristãos, em grego cristianos, é porque ele seguiu o Cristo, tá? Aí agora nós temos que fazer um paralelo aqui, por quê? O cristão de hoje, ele vive como cristão do primeiro século, porque a palavra cristão é por causa do grego, tá? Por causa do grego. A palavra hebraica Meshirim, messiânicos. A pergunta que a gente tem que fazer é como que viviam os primeiros discípulos. Por que eles foram chamados de cristãos? E antes de serem chamados de cristãos, como eles eram conhecidos? Tá? A gente pega aqui, porque na verdade é tudo sinônimo, tá? Atos 24:5. Porque tendo nós verificado que este homem, o Paulo, é uma peste que promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também principal agitador da seita dos Nazarenos. E aqui que pega. Por quê? Porque aquele termo lá está cristianos, porque em Antioquia. Agora aqui no capítulo 24, verso 5, quem está falando é judeus acusando Paulo. Então aqui nós temos outro termo, nazarenos. Capítulo 24, verso 25. Então Atos 24, 5, está nazarenos. Nazarenos. Observou? Então aqui você tem Atos 25, 1, e você tem lá o texto de Atos 11, 26. 11, 26, eles são chamados de cristãos, e no 24, 5, eles são chamados de nazarenos. Aqui vamos pegar o termo hebraico aqui, pegar aqui o versículo, capítulo 24, e o verso 5. Os judeus estão chamando eles de Hanatzirim, tá? Hanatzirim é a forma hebraica para nazareno. Ou simplesmente Notziri, tá? Notziri ele é o título dado pelos judeus quando estão acusando Paulo, porque Cristo é chamado o quê? Hanotsiri. Então, cristianos, Hanotsiri é a mesma coisa. Qual o significado? Ambos, um está em grego, outro em hebraico, mas a forma é a mesma, o sentido é o mesmo. Seguidores de Yeshua. A primeira coisa que você precisa entender é que cristianos Hanotsiri, ou o termo aqui no plural aqui é Hanatzerim. Hanatzerim está no plural. Hanotsiri seria o título de Yeshua. Yeshua Hanotsiri. Yeshua o Nazareno. Hanotsiri pode significar arrebento, renovo. Tá? Eles tentam conectar com a Nazaré ou Nazareno, mas ali Hanotsiri pode equivaler ali uma profecia de Isaías, enfim, o rebento.
o renovo. Mas é um título que Yeshua tinha. Então nós temos cristianos, grego, Hanotsiri, hebraico, mesmo significado, seguidores de Cristo. Tá? Isso, nós estamos falando de primeiro século. Nós não estamos falando do cristianismo romano, instituído no terceiro século por Constantino. Vamos chamar de cristianismo primitivo, o cristianismo raiz, o cristianismo bíblico. Eu posso usar cristianismo, tá? Ou nós podemos falar Techuvá com Yeshua. É só uma outra maneira de falar a mesma coisa. Seguidores de Yeshua. Por que Techuvá com Yeshua? Porque Techuvá é o retorno, Yeshua, o retorno com Yeshua. Por que eu resolvi dar esse título? Porque pertencia ao cristianismo, religião. Fui batizado aos 12 anos na Assembleia de Deus. Por volta de 2013, 2014, fui diácono na Assembleia de Deus. Esse mesmo ano fui para uma batista, fui separado evangelista pela batista, quando Deus mandou sair da igreja. Saí da igreja, brevemente fui ao judaísmo messiânico. Quando estava dentro do judaísmo messiânico, o Senhor me deu uma visão que não era o caminho que era para me seguir. Ao sair do judaísmo messiânico, compreendi o que é religião e o que é seguir um homem. Então, por que eu boto Techuvá com Yeshua? Porque eu não pertenço nem ao cristianismo e não pertenço ao judaísmo. Eu não represento religião, nem de um lado, nem de outro. O que você segue? Yeshua, tá? Então, baseado nisso, vamos aqui a um texto que eu quero separar para vocês. Tá aqui. Yeshua falando em João 14:6. Veja que aqui embaixo, em letras hebraicas, na parte de baixo, eu posso demarcar para quem quiser ver depois, né? Techuvá com Yeshua aqui em letras hebraicas, tá? Embaixo, no rodapé aqui da imagem. Felipe Cunha, meu nome, e Techuvá com Yeshua. Eu botei um fundo amarelo ali para ler no texto hebraico, tá? E Yeshua dizendo: Anohi haderech ve'ha'emet ve'ha'haim. Anohi é um pronome pessoal arcaico, primeira pessoa do singular. Hader é o caminho, e aqui você tem que focar. Derer. Lembra que a Bíblia fala que Noé andou com Deus? Noé andou com Deus, junto com Deus. Quer dizer que Noé andou no caminho. Noé seguia as instruções. É uma expressão idiomática. Andou com Deus é uma expressão idiomática. Quem segue Yeshua está seguindo o quê? Quem diz assim, eu sou discípulo de Yeshua, você está seguindo seus ensinos. O que está escrito lá em Mateus, Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Ali há uma possível acréscimo. Batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, Mateus 28, 20. Então aqui na tela vocês estão vendo que Yeshua disse que ele é o caminho. A palavra caminho
É a forma, é o jeito, como é que tem que ser. Andando no caminho, você vai estar seguindo Yeshua, através dos seus ensinos. Não tem como você seguir Yeshua intelectualmente. Eu acredito nele e não faz nada do que ele disse, você não serve ele. Yeshua disse, o que adianta você me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Lucas, Yeshua fala isso. Então a gente precisa observar que quando Yeshua fala, eu sou o caminho, é o caminho do quê? É o caminho que leva para quê? Para o Pai. É o caminho da vida eterna. É o caminho que te dá a verdade. Não é o judaísmo. E também não é o cristianismo. Por quê? O cristianismo primitivo é o que está em Atos. Não é o que está a partir do 3º século. E o judaísmo, Yeshua não concorda com muitas coisas do judaísmo da época dele. Tanto é que em Mateus 23, 15, nosso mestre vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto. A palavra prosélyto significa recém-chegado, alguém que veio de uma religião pagã para o judaísmo. Uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque eles eram guias cegos. Porque eles mesmos não estavam na verdade. Tá? Então Yeshua deixa muito claro que a conversão que os fariseus faziam não salvava. Tá? Porque se salvasse, Yeshua não precisava vir aqui. Muito menos pregar a palavra. Se eles tinham a verdade, por que eles têm a Bíblia na mão e o povo está na cegueira? Tá? Yeshua ainda diz que eles são guias cegos e que um cego guiando o outro cego, ambos cairão no buraco. Então não é o judaísmo. Porque o judaísmo... mas no judaísmo tem a Torá. Mas observe se de fato seguem a Torá ao pé da letra. Tá? Então a gente tem que entender que na nossa perspectiva aqui, nós seguimos o que Yeshua fala, não é o que Rambam diz. Nós respeitamos o que qualquer rabino fala, mas o nosso mestre se chama Yeshua HaMashiach. O nosso mestre, o rabino, tanto que Yeshua diz, lá no começo do 25, que nós não temos outro rabino. Tá? Ele vai falar isso. Ele vai dizer isso. Tá? Então ele vai falar assim, vós, porém, não sereis chamados de mestres. Mestres. Tá? E ali no grego tá a palavra rabi. Tá aqui, Mateus 23, verso 8. Vós, porém, não sereis chamados de rabi. Em hebraico é Ravi. Ravi, meu grande mestre, meu ilustre senhor. Rabi. Um título usado pelos judeus. Tá? O intérprete da lei. Então, os discípulos, nenhum deles pode ser chamado de rabino. Por quê? Porque ele só tem um rabino. O rabino é Yeshua. Porque o único intérprete que os seus discípulos têm é ele. Isso está em Mateus 23, 8. Abre sua Bíblia, vai estar lá onde está a palavra mestre. Em grego está Rabi, em hebraico Ravi. Tá? Então, a gente precisa entender que nós temos um único professor. E todos os discípulos têm que falar igual. Mas o que está acontecendo hoje? Cada um está falando de um Cristo. Porque, vamos lá, Yeshua tinha barba. Tem igrejas que falam que segue Cristo, que proíbe a barba. Diz que você não ter barba é pecado. Aonde você tirou isso? Salmo 133. Vamos ler o Salmo 133. Vamos ver o que é. Isso eu estou falando já em Salmos. Isso é depois de Moisés, tá? Salmo 133. Olha o que diz. Cântico de romagem de Davi. Ó quão bom e quão suave agradável que em viver unidos irmãos. É como um óleo que desce sobre a cabeça, ao qual desce sobre a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. Tá? Então aqui na palavra, nós vemos que o sumo sacerdote tem barba.
Cristo era judeu, tem barba. Aí uma igreja hoje, que se intitula cristã, proíbe a barba. Então, tá seguindo qual Cristo? Eu tô falando que eu não sigo a religião. Eu sigo o homem. Yeshua. Tá? Então aqui nós já podemos ver quem tem a doutrinação humana tentando ir contra os mandamentos. Por isso que eu não sou cristão. Não. Se tem denominações cristãs que proíbe a barba, tá contrariando o que o mestre vivia. E se Cristo diz, vem depois de mim, ele vai mandar você raspar a barba? Não, porque a barba é mandamento. Não danificarás a ponta da tua barba. Então a barba é mitzvah. Conseguiu entender a diferença? Porque uma igreja pode dizer que é cristã, mas uma igreja cristã que vai contra o ensino do Cristo. Então, você faz parte de uma religião, eu sigo um homem. Eu sigo o homem Yeshua. Paulo diz em sua carta a Filipenses, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, homem. É Yeshua que me leva para Deus. Não é religião. Então o termo Hanotsiri, cristianos, no texto do primeiro século, está dizendo de seguidores que seguiam o Cristo. Então você pode ter certeza que todos esses seguidores seguiam os ensinos do Cristo, do que Cristo pregava e do que Cristo vivia. Então Yeshua vivia, os discípulos aprenderam a viver. Então você ser de fato um cristão messiânico, um nazareno, é se você segue os ensinos do Cristo. Então hoje lendo a Bíblia e olhando o cristianismo, há coisas no cristianismo que eu vi que vai contra os ensinos de Yeshua. Yeshua ensinou em Marcos 12, 29. Marcos 12, 29 diz assim, olha só o texto. Eu sigo o Messias. Respondeu Yeshua. Foi perguntar para Yeshua qual é o principal de todos os mandamentos. Na versão grega, Akol Israel Kurios Theos Emon, Kurios Estim. Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, ele é apenas um. Isso é referência evidente, clara, do Shema, em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Então, Yeshua ensinou que Deus é um. E vou mais, João 17,3. João 17,3 diz assim, e a vida eterna é esta, Yeshua falando, que te conheço a ti como um único Deus, monos theos. Monos é sozinho, sem companhia. Um termo grego, monos. Monos é que te conheço como um único Deus sozinho. Único Deus, verdadeiro, sozinho. E a Yeshua HaMashiach quem tu enviaste. Yeshua está falando que a salvação é esta. Reconhecendo que o Pai é o único Deus. Tem que reconhecer o Pai como único Deus e reconhecer que Yeshua foi enviado. Tá? Então Yeshua ensina o monoteísmo da unicidade de Deus. Yeshua ensina que o Pai é o único Deus. João 20,17, não me detenha, ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então, vai lá, fala para os meus irmãos. Então, Yeshua disse no Apocalipse 3 vezes, meu Deus, e a Bíblia está cheia de referência que Yeshua tem um Deus, e o Deus de Yeshua é o Pai, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua ensina que Deus não é três. Yeshua ensina monos, não tem como refutar. Monos é sozinho, sem a companhia de ninguém. Não há trindade ali. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com a religião. Eu fico com a Bíblia. Por isso que é Techuvá. Eu estou voltando ao cristianismo
primitivo, modelo. A verdadeira fé é a de Atos dos Apóstolos. Então, o texto vai com Yeshua, eu estou restaurando as escrituras e o verdadeiro ensino de seguir Yeshua. E Yeshua citava o Shema. Qual é a igreja evangélica que ensina Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed, Ve'ahav et Yahweh Elohecha, Bechol levavecha, Ubechol nafshecha, Ubechol meodecha, Ve'hayu hadevarim ha'ele. Quem é que ensina na igreja evangélica que Deus é um? É mandamento. E Yeshua diz que é o principal dos mandamentos. Se queres entrar na vida, disse para o jovem rico, guarda os mandamentos. Apocalipse 22, 14. Guarde os mandamentos para ter direito à árvore da vida. Yeshua disse para um escriba em Lucas 10, 25. O escriba perguntou a Yeshua, o que eu devo fazer para herdar a eternidade, a vida eterna? E Yeshua fala para ele, o que a Torá diz, como tu interpreta? Esse escriba diz para Yeshua, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Yeshua disse para ele, faz isso e viverá. Amar a Deus e amar o próximo é um sinônimo de guardar os mandamentos, porque os mandamentos da Torá é para Deus e é para o próximo. Deus diz assim, não usarás meu nome em vão, mandamento concernente a Deus. Não farás para ti mais de escultura, mandamento para Deus. Quando Deus diz assim, não adulterarás, mandamento para o próximo. Então amar a Deus é guardar os mandamentos. E aí que tá. Aí você chega dentro de uma igreja que se titula cristã e diz assim, os mandamentos acabaram. Como que os mandamentos acabaram se dentro dos mandamentos está amarás a Deus, ve'ahaveta, et Yahu Elohecha. Amarás Yahu teu Deus. Então é mandamento amar a Deus. Levítico 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, sede santo porque eu sou santo. Como que esses mandamentos são abolidos? Só na mente de uma pessoa que não lê a Bíblia, que não segue de fato as Escrituras, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem alguma coisa de errado aí. Eu estou vendo um cristianismo falso, que não segue o Messias, mas é uma mistura. E a Bíblia fala que essa confusão se chama Babilônia. Babilônia, Bavel. Confusão. É misturado as coisas. Então tem que ter muito cuidado, porque muita gente acha que está seguindo a Cristo, mas na verdade está seguindo doutrinas de homens. E Yeshua fala lá no capítulo 15 de Mateus, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, seguindo doutrinas humanas. Se você não segue o que Yeshua ensinou, você não pode se intitular cristão, nem messiânico, nem nazareno. Porque se você está seguindo o que os homens estão instituindo, você é seguidor dos homens. E Yeshua é o homem. Então, se você é um nazareno, você segue o Messias. O que ele ensinou. Por que manda raspar a barba? Por que não come kosher? Por que segue festa pagã? Por que comemora um dia de nascimento impossível de ser? Porque Cristo é impossível ter nascido 25 de dezembro. Pela Bíblia é impossível. Primeiro que é uma festa pagã que cristianizaram. Porque você segue um calendário que não é o do Messias. Porque é de Gregório. Gregório é um papa. O calendário é de Júlio César. Tá cheio de homenagens a ídolos nesse calendário. É janeiro a Jano, maio a Maia, julho a Júlio César, agosto a Augusto e por aí vai. Nomes de astros dos céus, planetas, nomes de divindades pagãs, datas comemorativas que vai contra a palavra de Deus.
Aí no domingo você diz que você é cristão, adorando a Deus num dia que não foi instituído pelo Messias, que é um dia de culto ao sol, e você vem me dizer que é cristão. Eu quero saber quem é esse Cristo, porque eu não conheço esse. Eu conheço o Yeshua da Bíblia, também não é o Yeshua da boca dos outros, das Escrituras. Quem disse, eu sou o caminho, Anohi Haderer, foi o homem Yeshua. Seguir o verdadeiro cristianismo primitivo é seguir as instruções que o judeu Yeshua deu. Nem no monte, nem no templo adorareis ao Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e verdade. É na sua vida o verdadeiro culto. É em você o verdadeiro culto. Então, Teshuvá com Yeshua resgata o que foi confundido, o que foi deturpado, o que no 3º século bispos e padres começaram a inventar, porque nenhuma parte na Bíblia aparece a palavra Trindade. Não existe a palavra domingo na Bíblia, se você não sabe. O que tem é primeiro dia depois do Shabat. Não existe domingo na Bíblia. Domingo é uma tradução, domingo é uma ideologia, domingo é pagão. Mas tem muita gente que segue. É fácil mostrar pra você. Quando você bota aqui, deixa eu ver se tem domingo na Bíblia aqui, ó. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Vamos ver se tem. Não tem, ó. Não tem. Você não encontra domingo. Não encontra. Se você botar primeiro dia da semana, vamos ver aqui. Você encontra... Vamos ver aqui, ó. No findar do Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, ó. Primeiro dia da semana. Não, eu vou mostrar pra você. Pra você não falar que é invenção minha, tá? Eu vou abrir aqui a tela pra eu te mostrar, tá? Aqui, ó, teu Word aberta. Primeiro dia da semana. E agora? Aqui, ó. Olha o mouse aí, ó. Shabaton. Vem da origem hebraica. Shabat. Tá? Então é primeiro dia depois do Shabat. Não tem domingo na Bíblia. Não tem. Tá? E domingo é romano. É ideologia. É acréscimo. O cristianismo de alguns é cheio de ideologias. Para o cristão, igreja é um templo. Para a Bíblia, a igreja que está na tua casa. Paulo disse para Áquila e Priscila, Filemão capítulo 1. A igreja que está na tua casa. Então, se a igreja se reúne dentro da casa de Áquila e Priscila, a igreja não é um templo. A igreja é as pessoas que estão lá dentro. É óbvio. Então, a eclésia, a carral, são as pessoas reunidas. Então, igreja não é templo. Igreja é uma reunião dos crentes. Ponto. Está definido. Não deixei de vos reunir, é não deixar da comunidade estar junta. Templo em hebraico é Beit. Tá? Tem a sinagoga Beit Kneset. Templo de Jerusalém, Beit Yarro. Igreja reunida, Carral. Carral não é templo. Ponto. Isso está definido. Mas coloca na tua cabeça que igreja é aí naquele endereço e naquele prédio. Isso é ideologia. Isso não é Bíblia. A igreja verdadeira se reúne aonde há discípulos. Na varanda, no monte. Pode ser até dentro do templo. Mas a igreja não é templo. Tá? Dízimo não é dinheiro. Deuteronômio 14, Deuteronômio 12. Dízimo se come. Dízimo se come na Bíblia. Vou repetir. Dízimo se come. É uma medida. Medida dos grãos. Medida do gado. É medida. Não é dinheiro. Eu vou ficar falando aqui o que tem dentro da igreja que não está de acordo com a Bíblia. A barba, por exemplo, é bíblico. É mandamento. Yeshua usava a terno e gravata? Não.
Não. Como é que ele se vestia? Igual todo mundo. Igual os outros discípulos. Então você começa a olhar muita coisa, há muito dogma. Há muito dogma. O cara usa Malaquias 3:10 para falar, trazer. Eu sou a favor de sinagogas receberem oferta, de pastor ter salário, não sou contra. Não. Por quê? Yeshua era sustentado por quem? Anjo vinha sustentar ele ou eram as mulheres? Lucas 8:3. Então, não sou contra. Pedro, era como que Pedro fazia? Ele orava toda hora e o anjo vinha trazer comida para ele. Peraí, gente. Atos capítulo 6. Os discípulos vendiam o que tem e levavam as ofertas para os apóstolos. Ali é terumá. Mas não é dízimo. Terumá é oferta voluntária. Tá? Paulo faz coletas para irmãos pobres. Essas coletas no primeiro dia da semana. Por quê? Primeiro dia de trabalho. Tá? Então a gente precisa começar a analisar o que está na Bíblia e começar a buscar esse retorno para as Escrituras. Casamento. Você já viu vários casamentos, a noiva indo até o noivo. Na Bíblia é o contrário. É a noiva que espera o noivo. Eu tô falando pra você, tá tudo errado. E eu que tô errado, né? Eu que tô errado, ensinando a verdade. Olha na Bíblia, quem vem? Não é o noivo que vem atrás da noiva? Não é o noivo que vem casar com a noiva? As virgens que estão aguardando o noivo chegar? Casamento judaico é desposar e bodas. É o noivo que vem. Na igreja de hoje, a noiva entra, o noivo está no púlpito. Inverteram. Se eu passar aqui e falar tudo que está errado, hein, filho? E aí? Então você começa a ver uma coisa que está na Bíblia. Outra coisa é o que estão fazendo. O cristianismo da Bíblia é um e o cristianismo atual é outro. Olha as festas que Yeshua frequentou. Mateus 26. Desejei muito comer esta Páscoa com vocês. João 10. Yeshua está em Hanukkah. Quando ele vai lá no tanque de Betesda. Ele estava numa festa em Jerusalém. Yeshua guardava a Shabat. Yeshua cumpria festas bíblicas. A última festa bíblica que Yeshua comemorou foi Pessah. Os discípulos, quando foram cheios da Ruach HaKodesh, estavam comemorando Shavuot, Pentecostes. Estavam em Jerusalém, eles moravam na Galileia. Galileia são quase 100 quilômetros. Eles estão em Jerusalém comemorando Shavuot. Então, peraí, qual é o cristianismo que você segue? Comemorando São João? Ô irmão, você está enganado aí, filho. Você tem um cristianismo ideológico, não bíblico. Bíblico é esse que eu estou falando aqui. Se você começa a estudar, você vai ver que tem muita coisa errada, né? Paulo dizia para as mulheres usar o véu. Paulo dizia que a mulher não exerça a função do homem. Eu não permito que mulher ensine, nem exerça a autoridade do homem. Isso não foi só por causa da época dele, não. E Yeshua disse, vocês toleram que esta mulher não apenas ensine, mas faça o quê? Ensine os servos a praticarem o quê? Idolatria. Irmãos, de 12 discípulos, Yeshua não chamou nenhuma mulher para ser discípula, apóstola. Discípula sim, mas apóstola no sentido de cargo não. Os apóstolos chamaram 7 diáconos, não chamaram nenhuma mulher para o diaconato. 7 diáconos escolhidos pela igreja, 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Tá? Por quê? Porque a mulher tem uma função de ajudar o homem, não de exercer a autoridade. Porque senão você cai lá no Éden, na qual a Eva
tomou o lugar de Adão e deu tudo errado. Porque primeiro Deus chamou o homem para governar, não foi a mulher. A mulher ajuda o homem a governar. Por isso que pastora não existe. Ah, Débora, exceção por um motivo, tem que olhar o contexto. Por quê? Mulher tem tempo de nidar. Mulher, na Bíblia, ela depende de autorização do homem. Mulher cuida do lar. Então a mulher tem a função já dela. Mas tem profetisa a mulher, tem mulheres que ajudam na congregação, mas não exercendo autoridade sobre o homem. Não dá para perceber que se a mulher começa a ser autoridade sobre o homem, está invertendo a criatura? Porque Deus criou o homem para liderar, não para estar abaixo, no sentido de hierarquia. O homem na hierarquia ele está acima. Na igualdade de salvação, como criatura, mas não na hierarquia. Na hierarquia o homem está acima. Não adianta, pode chorar, espernear, fazer o que você quiser. A hierarquia que criou foi Deus. Não quer dizer que a mulher é inferior, quer dizer que Deus não chamou ela para isso, ponto. E ela fala assim, tem muita mulher muito mais capaz que o homem. É verdade. É verdade, é verdade. Mas é verdade, a mulher é muito capaz, sim. E ninguém disse que não. Mas não tem. Quando Moisés chama os cabeças das tribos, eu não vi chamando mulher, não. Quem ia pra guerra eram os homens. Não é função de mulher ir pra guerra. Era aí, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Tanto que está escrito viúvas. Cuidem das viúvas porque os homens iam pra guerra e morriam. Então, se você quer realmente voltar ao caminho, é cada um no seu lugar. É cada um. Não existe na Bíblia diaconisa, missionária, não. Como unção e como autoridade sobre o homem, não há na Bíblia toda. Tá? Mas Débora foi. Você quer ir para o Antigo Testamento? Então vamos seguir tudo lá. Você quer uma exceção que está lá, pelo contexto que está lá. Mas você mesmo que defende o Paulo, e que Paulo para alguns, para o cristianismo, Paulo é uma divindade. Por que você não segue o que Paulo diz? Eu não autorizo que a mulher ensine. Eu não autorizo que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Se ela tem dúvida, a pergunta é em casa. A mulher até para casar precisava da autorização do pai. Ah, porque é outro não, é o mundo que Deus criou, as regras que ele fez. O mundo está tão rebelado contra o Criador que acha ruim o que Deus fala. Quem é que tinha que dar a vida pela família? Era o homem. Quer inverter? Estão invertendo tudo. Quem é o provedor da casa? É o homem. Estão invertendo as coisas. Isso não vai dar certo. Estão invertendo as coisas que Deus criou, do jeito que ele criou, cada um no seu lugar. Isso não vai dar um final feliz, porque isso está indo contra o que Deus determinou a criatura. É ordem divina. Por que o homem tem barba e a mulher não tem? Pelo amor de Deus, gente. Então, com esse cristianismo que não segue o Cristo, está muito fora da palavra. Então, a Techuvá Koishô está trazendo de volta a Bíblia. Está trazendo de volta, existe que a mulher pode orar. A mulher tem o papel dela na congregação? Tem. Ela ajuda muito. Mas não pode ser autoridade sobre o homem. Então não tem pastora. Presbítera é uma anciã de idade. Não é um cargo. Diaconisa tem o termo grego para alguém que serve, mas não cargo. Cargo de diácono na Bíblia é aquele que é o tesoureiro, que serve, pega a oferta, transforma em alimento para os necessitados da própria congregação, tá ok? Então, amados, nós estamos aqui para isso, restaurar o caminho do verdadeiro Cristo,
da Bíblia. Tá bom? Falando do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias. Então, domingo não é dia do Senhor. Domingo é um dia inventado por Roma. 25 de dezembro não tem nada a ver com o Messias. Virada de ano há anos, que pra mim é a mesma coisa que nada. Não comemoro. Natal pra mim passa batido. Eu tô na contramão. Hoje é Shabat. É o dia que Deus criou lá no princípio. Um dia de memória a Ele, um dia de lembrar dele, um dia do homem descansar. Cessar de trabalhar, cessar de criar, cessar de fazer coisas virem a existir. É o dia de parar. Paralisação. Quando você para hoje, a partir de agora, você lembra do Criador, você está lembrando daquele que criou os dias. Quem que criou o mundo? Foi o Criador. O Shabat é para lembrar dele. Além de ser um descanso físico para nós. Nós lembramos do Rei dos Reis. E Yeshua falou que é para lembrar da morte dele. Não do seu nascimento. Lembrar da morte do Messias é mandamento. Então quando você volta ao verdadeiro cristianismo primitivo, a salvação depende da graça de Deus e das minhas ações. Porque palavras de Yeshua. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Yeshua condiciona a salvação, primeiro, a Deus abrir o entendimento da pessoa. Vocês não podem me escolher, porque eu vos escolhi. É Deus que abre a visão do homem. É Deus que determina quem vai conhecer o caminho. A graça de Deus. Agora, quem permanecer, perseverar, será salvo. Então, requer a graça de Deus, requer a graça do Senhor, requer a graça de Deus e requer, então, requer a graça do Senhor e cumprir os mandamentos do Eterno. Tá? Então, a gente deve, como servos do Eterno, a Techuvá está nos ensinando essa conversão ao Deus Pai de Yeshua, né? E devemos voltar a esse Deus. Arrependimento é retornar. Metanoia em grego, Techuvá em hebraico. Frutos dignos de arrependimento é as ações. Yeshua fala para herdar a vida, tem que seguir, tem que se converter. Quem não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. João 3. Perseverança. Yeshua diz que serve a um único Deus. Yeshua disse isso. É o Pai, né? Ele serve ao único Deus. Então que a gente possa voltar ao caminho da Techuvá com Yeshua, o cristianismo primitivo. Amém? Bom, eu acho que já falei muito, amém? Amém. Bom, o Eterno veio iluminar a vida de vocês, amém? Amém. Bom, quero deixar essa palavra, porque muitas pessoas acabam perguntando o que é a Techuvá com Yeshua. Né? E acho importante a gente voltar ao caminho da Bíblia, da verdade. Amém? Um abraço fraternal a todos, saúde para todos, em nome de Yeshua.